Bom dia a todos. Eu agradeço o convite que me foi feito, professor Seligman. É sempre uma alegria, uma honra participar do Grand Round. E a nossa tarefa hoje é discutir esse assunto tão importante que é a hepatotoxicidade. Como já foi dito, eu vou falar sobre a hepatotoxicidade do ponto de vista geral e vou trazer a vocês, então, a visão do hepatologista sobre este assunto. Tá certo. A hepatotoxicidade pode ser definida como a lesão hepática associada à diminuição da função. Isso pressupõe que ocorra, então, uma repercussão bioquímica, elevação de enzimas e, às vezes, uma repercussão clínica. No entanto, nós não devemos esperar repercussão clínica nesses casos. Muitos casos de hepatotoxicidade são totalmente assintomáticos. Tanto drogas quanto agentes não infecciosos podem levar à hepatotoxicidade. E é interessante que muitas vezes o uso é por via oral. Isso porque muitas das substâncias, das drogas que são usadas por via oral, elas são drogas lipofílicas e elas precisam do metabolismo hepático para que sejam transformadas em compostos hidrofílicos e possam então ser excretados. Dessa maneira, droga e fígado, está criado o cenário propício a uma hepatotoxicidade. Ademais, deve-se considerar que o potencial evolutivo das lesões hepáticas associadas à droga muitas vezes é grave e, não raro, há o risco de morte. O risco de morte deve ser realmente considerado nessas situações. Para que nós possamos seguir, então, vamos voltar lá para o início e vamos ver o metabolismo hepático de drogas. Nessa figura, vejam o fígado normal, os hepatócitos, os seus polos biliares, os sinusoides, o espaço de Disse e aqui o hepatócito. Chama atenção para o retículo endoplasmático rugoso, o núcleo, as mitocôndrias, mas especialmente para o retículo endoplasmático liso. Nessa figura vocês veem a representação esquemática do retículo endoplasmático liso. Nessa região é que está localizada o complexo enzimático que transforma as substâncias estranhas ao nosso organismo. Sobre as camadas lipídicas desse composto, nós vemos dispostas uma família de substâncias, de enzimas, que é o complexo do citocromo P450. Dentro, representada uma das enzimas de conjugação, a uridina de fosfato glucuranil transferase. Há outras. Nessa região, então, é que vai ser feito o metabolismo de drogas. As fases do metabolismo hepático de drogas são duas. Essas fases são a fase 1 e a fase 2, e ambas ocorrem dentro do retículo endoplasmático liso. Vejam que a droga chega, passa pela fase 1, que é dependente do citocromo P450, onde há a formação de metabólitos tanto ativos quanto inativos. Se os metabólitos inativos, eles vão para a excreção, os metabólitos ativos, eles passam à fase 2, onde há a conjugação e, por fim, a excreção dessa droga. A fase 1 é chamada fase de oxidação. No entanto, essa fase pode ser considerada também uma fase toxificante, uma vez que o metabólito ativo formado pode ser um metabólito tóxico. Um exemplo disso é o álcool. O acetaldeído que é formado nessa primeira fase é um metabólito ativo definitivamente tóxico. Na fase 2, nós vamos ter a conjugação, e essa conjugação pode ser feita com várias substâncias, com glucuronato, com sulfato, ser feita a acetilação, por exemplo, como é o caso que ocorre com a hidrazida, que nós iremos comentar depois. Uma vez formado esse conjugado, vai ser feita a excreção. E é dito ainda que talvez nós tenhamos aqui que chamar uma terceira fase, que seria a fase 3, fase de excreção no polo biliar. Há algumas drogas, no entanto, e é importante que isso seja salientado, que passam pelo metabolismo de fase 1 e vão direto ao metabolismo de fase 2. Um exemplo disso é a própria hidrazida, outro exemplo, a acetaminofém. E então, uma vez conjugadas, serão então excretadas essas drogas. Essa fase é chamada fase detoxificante. No entanto, há uma série de drogas em que o composto que vai ser tóxico é formado justamente nesta fase 2. Há uma série de situações que podem fazer com que nós tenhamos maior ou menor metabolização de drogas nessas duas fases. Isso é extremamente importante na prática clínica. Eu dou como exemplo o transplante hepático.
Há drogas como ciclosporina, como tacrolimus, que são drogas que podem ser induzidas no seu metabolismo de fase 1, por exemplo, por benzodiazepínicos, por difenildantoína. No entanto, se eu coloco drogas que diminuam o efeito nessa fase 1, como, por exemplo, bloqueadores H2, ou inclusive drogas muito mais usadas, como os antifúngicos, tipo fluconazol, nós vamos ter uma diminuição dessa fase 1. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes aquilo que sobra de droga no sangue, aquilo que sobra de metabólitos que saem dessas fases, vão depender da interação medicamentosa de uma série de drogas, e não é raro que nós precisemos do auxílio de um farmacêutico para ver essas diferentes interações. Os mecanismos, então, de hepatotoxicidade, eles podem ser divididos basicamente em dois. Nós temos hepatotoxinas verdadeiras, quer sejam dose dependente ou não dependente, e nós temos a reação idiosincrásica. Isso traz o conceito importante, que é o conceito da hepatotoxicidade previsível ou não previsível. A hepatotoxicidade previsível é aquela droga que nós sabemos que ela pode dar uma lesão hepática. Em geral, essa droga provoca essa mesma reação quando em estudos experimentais. Em geral, é relacionada à dose, e isso muitas vezes é a nossa rotina com uma série de drogas que utilizamos na prática. Isso traz também a relação entre a toxicidade intrínseca e a suscetibilidade individual. Esse gráfico demonstra isso, comparando aqui a importância relativa da toxicidade intrínseca de uma determinada droga e aqui a importância relativa da suscetibilidade individual. Vejam, se com aflatoxina nós temos muito mais importante a toxicidade intrínseca do composto, com penicilina a reação hepatotóxica vai depender muito mais da suscetibilidade de cada indivíduo. Assim, os mecanismos bioquímicos e celulares da lesão hepática tóxica, eles dependem não só da droga, mas também dos seus metabólitos ativos, mas em dois cenários: ação direta deste metabólito ou dessa droga na célula hepática, ou ainda a indução de uma resposta imunológica. A hepatite clínica que vai se seguir a essa exposição, ela vai depender da morte celular. E essa morte celular, ela está diretamente ligada a maior ou menor lesão mitocondrial. Isso vai fazer com que nós tenhamos ou necrose ou apoptose. Se nós temos mais lesão mitocondrial, nós vamos ter menos ATP dentro dessa célula, maior estímulo a uma morte por necrose e maior reação inflamatória. Já ao contrário, quando temos menos lesão mitocondrial, mais ATP intracelular, mais estímulo a uma morte programada por apoptose. Muito embora já tenha sido descrito, e com frequência é descrito isso, em algumas drogas a morte celular por apoptose, acredita-se que na maior parte dos casos importantes de hepatotoxicidade, nós temos a morte por necrose hepática. As duas figuras que se seguem agora são importantes e eu chamo a atenção dos senhores. Elas representam os mecanismos bioquímicos e celulares da lesão hepática tóxica. Vejam aqui a droga, ou seu metabólito ativo, chegando até o fígado de forma direta ou induzindo uma resposta no hepatócito de forma imunomediada. Ocorre então um dano intracelular. E esse dano intracelular ele vai ocorrer em vários compartimentos intracelulares, quer seja núcleo, o retículo endoplasmático, o citoesqueleto celular e, por fim, as mitocôndrias. É interessante que se note que todas essas lesões intracelulares vão influenciar o dano mitocondrial. E por isso o dano mitocondrial é tão importante na hepatotoxicidade. Além disso, as citocinas que são liberadas por ação de determinadas drogas, que vão fazer, especialmente o TNF-alfa ou FAS, que vão fazer com que ocorra uma sensibilidade, uma suscetibilidade maior da célula à ação direta ou imunomediada, fazendo com que haja uma maior chance de dano intracelular. Passemos então agora a aspectos clínicos. Isso já foi dito, em torno de 2 a 5% dos internados por icterícia ou são por drogas, e isso é muito importante. Mais ainda, 10% desses casos em adultos. 40% das hepatites acima de 50 anos ou são por drogas.
Um estudo realizado na Espanha, a Espanha hoje é um dos maiores, se não o maior centro de hepatologia no mundo, mostra que 96% das hepatites idiopáticas graves naquele país ou são por drogas. Isso definitivamente não é pouco. Além disso, a principal causa de insuficiência hepática aguda grave ou hepatite fulminante nos Estados Unidos, mas também na Europa, o são por drogas. E nesse cenário, a mais importante, sem dúvida alguma, é o acetaminofén. De qualquer maneira, é importante que seja enfatizado, alto grau de suspeição é sempre requerido para que nós possamos fazer o diagnóstico de uma toxicidade hepática por drogas. Essa figura ela resume o espectro da hepatotoxicidade. Vejam que o fígado normal é a rotina quando nós utilizamos alguma droga. No entanto, há situações em que há aumento de ALT, há situações em que há icterícia, e há situações menos frequentes, ainda bem, em que há hepatite fulminante. Se estima que a incidência dessas reações esteja em torno de 1 para 10 mil a 1 para 100 mil casos de expostos a determinada droga. No entanto, como o diagnóstico disso pressupõe com que nós façamos o controle de ALT, certamente que a hepatotoxicidade subclínica é provável que seja ainda mais frequente. Por quê? Porque depende desse nosso controle e muitas vezes nós não fazemos o controle de forma adequada. Essa incidência, ela não é conhecida e é provável que nós prossigamos sem conhecer adequadamente essa incidência. Hoje, a hepatotoxicidade é a principal causa de suspensão de uma droga em estudos. Essa figura, ela resume a fase pré-comercialização de drogas, 1, 2 e 3, e depois quando a droga está no mercado. Se 43% das suspensões de drogas durante as fases 1, 2 e 3 de estudos clínicos são por hepatotoxicidade, mais importante ainda é na fase em que a droga está no mercado, em que 90% das suspensões, das retiradas de mercado de droga, são por toxicidade, na maior parte por hepatotoxicidade. Isso porque, nessas 3 primeiras fases, os estudos são desenhados de forma a que nós tenhamos, que consigamos ver determinados números de casos, e em geral isso é 1 para 100 casos de expostos. Nós precisaríamos, para ter um poder estatístico importante, que nós tivéssemos estudos com em torno de 30 mil, 300 mil pacientes, para que nós tenhamos 1 em 10 mil ou 1 em 100 mil pacientes detectada a hepatotoxicidade. E, óbvio, isso não tem como ser feito. Daí porque no mercado, muitas vezes, é que nós vamos conhecer que determinada droga é tóxica e, às vezes, muito tóxica para o fígado. O fato é que muitas dessas drogas, mesmo que nós saibamos que elas sejam tóxicas, elas continuam sendo comercializadas. Estima-se hoje que há em torno de 700 drogas que a FDA liberou e que reconhecidamente são hepatotóxicas. Isso é um mar para que nós tenhamos uma série de pacientes com lesão hepática. No entanto, as circunstâncias de exposição a agente hepatotóxico não é apenas farmacêutica, quer seja iatrogênica ou por automedicação. Há outras condições que nós devemos considerar, quais sejam a ocupacional, a doméstica, por acidente ou suicídio, e aí a mais importante delas, o etanol. O etanol é a maior causa de toxicidade hepática por exposição doméstica, mas também ambiental, com poluição de ar, água e alimentos, e aqui entra a aflatoxina como um hepatotóxico importante. Há alguns fatores de risco que são associados à hepatotoxicidade e eles não devem ser negligenciados. A idade adulta, o sexo feminino, a obesidade ou a desnutrição, são todos eles fatores de risco para maior toxicidade hepática. A gravidez, especialmente no 3º trimestre ou até no período puerperal. No entanto, se considera que a variabilidade genética e a presença de doença hepática associada seriam 2 dos principais fatores. A presença de doença por álcool, a presença de doença pelo vírus B, pelo vírus C ou pelo HIV são fatores decisivos para que nós tenhamos um maior risco de hepatotoxicidade com determinada droga. Nesse sentido, é interessante que nós analisemos talvez o nosso grande paradigma hoje de lesão hepática, que é o acetaminofém. Como já foi dito, o acetaminofém ele passa a fase 1, na maior parte do seu metabolismo, e chega à fase 2. Na fase 2 vai ser feita a conjugação, e essa conjugação vai fazer com que nós tenhamos conjugados inativos,
especialmente aí relacionados à glicoronização ou à sulfatação, e conjugados ativos, que seria o INA-PQI. Esse conjugado ativo é um conjugado tóxico e ele precisa se unir ao glutatião para que seja excretado na forma de ácido mercaptopurínico e aí então haja a excreção. Há uma série de fatores que podem fazer com que nós tenhamos maior chance de toxicidade pelo acetaminofém, e eles estão aqui dispostos. Obviamente, a maior dose vai fazer com que nós tenhamos maior probabilidade de conjugados ativos. Além disso, há algumas situações, como a doença de Gilbert, a obesidade, em que faz com que haja maior produção de conjugado ativo. A doença de Gilbert e também o uso de zidovudina em pacientes com HIV faz com que haja uma diminuição da glicoronização. Nós vamos ter, então, maior produção de conjugado ativo. Por outro lado, há situações que depletam o glutatião intracelular, como álcool e a desnutrição proteico-calórica, e nós vamos ter um acúmulo deste metabólito ativo. Isso faz com que, mesmo com doses baixas de acetaminofém, nós possamos ter lesão hepática tóxica fulminante em pacientes especialmente com Gilbert, pacientes alcoolistas, pacientes desnutridos e pacientes obesos. Isso quer dizer que nós devemos pensar, sim, nesse tipo de risco quando nós avaliamos pacientes com hepatite fulminante que, a princípio, teriam utilizado uma dose menor. Mas quando nós devemos considerar uma elevação de provas de função hepática significativa? A FDA considera que acima de 3 vezes o nível de ALT, acima de 2 vezes o nível de fosfato de alcalina e o aumento de bilirrubina acima de 2 vezes, aí associado ao aumento de ALT ou de fosfato de alcalina. Há quem sugira que um aumento acima de 2 vezes de ALT já possa ser significativo. É importante que nós caracterizemos o tipo de lesão hepática aguda que nós estamos enfrentando, quer seja ela hepatocelular, onde nós vamos ter um aumento de ALT, colestática, quando nós vamos ter o aumento de fosfato de alcalina, ou mista, quando aumentam ambas. Isto porque, dependendo da droga utilizada, há uma tendência a um desses padrões. Exemplo, com acetaminofém, nós não vamos esperar uma lesão colestática, nós vamos esperar uma lesão hepatocelular. Com estrógenos, nós vamos esperar uma lesão colestática, e assim por diante. Um dado extremamente importante na lesão hepática aguda por drogas é a chamada lei de Ray. Ray em homenagem a Hyman Zimmerman, que é o principal, já falecido, principal pesquisador em hepatotoxicidade, que diz que a icterícia não é um dado a mais na avaliação da lesão hepática aguda. A icterícia, nesse cenário, ela é um marco. Por quê? Porque há uma demonstração de que há uma evolução mais grave, e por isso nós devemos controlar o coagulograma desses pacientes, há um maior risco de evolução à hepatite fulminante, maior risco de transplante, e a mortalidade nesses casos é extremamente significativa e pode chegar até 50%. Na lesão crônica, nós podemos ter uma série de formas de lesão, e essas formas de lesão podem ir da hepatite crônica até a cirrose, um exemplo, nitrofurantoína, uma esteatose macrovesicular, por exemplo, antirretrovirais, a colestase crônica em estrógenos, as hepatites granulomatosas, doenças veno-oclusivas, por exemplo, com azatioprina, tumores benignos anticoncepcionais, isso nós vemos com bastante frequência, e, por fim, hepatocarcinoma, que pode ocorrer com uma série de substâncias, entre elas a aflatoxina. O diagnóstico de hepatotoxicidade por drogas deve seguir alguns passos. O primeiro, o médico tem que estar alerta para a droga como fator causal. Essa é a primeira coisa. Se nós não pensarmos que uma determinada droga que o indivíduo usa pode levar a uma lesão hepática, nós não vamos diagnosticar. Além disso, há que se ter uma relação temporal. A lesão hepática tem que ser compatível com a droga. Deve-se excluir outras causas, especialmente aí causas virais. Podem ocorrer ou não manifestações extrahepáticas. Em geral, manifestações como prurido ou racho cutâneo, eosinofilia, isso estaria nos dizendo que está ocorrendo alguma reação imunomediada por essa droga. Além disso, recorrência ao desafio é considerado um fator diagnóstico. No entanto, nós raramente vamos expor um indivíduo novamente a uma droga, exceto em situações de extrema necessidade. E a biópsia hepática, ela na imensa maioria das vezes, ela não é requerida.
Aqui é uma demonstração de anátomo patológico de lesão hepática por drogas, em que nós vemos esteatose microvesicular, onde aqui nós temos hepatite lobular, onde nós temos colestase e onde aqui nós temos a presença de infiltrado em espaço-porta, demonstrando que as lesões são lesões diversas, e elas são diversas na dependência de cada droga que está provocando a situação. No entanto, isso é para chamar a atenção também de que a biópsia hepática, muitas vezes, ela é absolutamente normal no indivíduo exposto a drogas. E por isso, nem sempre nós vamos fazer a biópsia hepática, nem sempre ela vai ser exatamente útil no contexto clínico. Talvez seja mais útil se pensar nisso aqui, nos intervalos sugestivos de hepatotoxicidade. Aqui nessa tabela nós temos o critério, intervalo entre o início da droga e os sintomas, intervalo entre a parada da droga e os sintomas e o comportamento durante a retirada de determinada droga. Isso entre critérios de sugestivo, compatível ou incompatível. Chama atenção para quando é sugestivo, que seria o intervalo de início dos sintomas entre 5 a 90 dias, o intervalo entre a parada e o surgimento de sintomas menor do que 15 dias, e especialmente isso, há que se ter uma diminuição de ALT em torno de 50% nos primeiros 8 dias de suspensão da droga, para que nós possamos aceitar que tenha havido uma toxicidade por drogas. Há uma série de drogas que são de uso comum e que podem provocar hepatotoxicidade. Poderia aqui ser uma tabela imensa. Eu trouxe algumas, acetaminofém, anticoncepcionais, e nós devemos estar alertas para uma outra situação, que é o uso cada vez mais frequente de anabólicos e esteroides, que também podem provocar lesão importante no fígado. Os antirretrovirais, as estatinas, os antibióticos e os anti-inflamatórios, os fitoterápicos, os suplementos, e aqui há que também se chamar atenção para o uso indiscriminado de chás. Chás que as pessoas tomam achando que não tem efeito colateral nenhum. Isso cada vez mais nós temos visto indivíduos com hepatites medicamentosas por isso. E, por fim, os tuberculostáticos, que vai ser o tema a seguir. O nosso tratamento é um tratamento muito precário. Se a ALT é abaixo de 2 vezes, se sugere manter e observar como vai ser a evolução desse paciente. Se há critérios de toxicidade definidos, nós vamos suspender a droga. E o tratamento específico, ele é muito discutível. A própria N-acetilcisteína, de uso na intoxicação por acetaminofém, tem sido um pouco discutida. Lembrar sempre que na insuficiência hepática aguda grave, o transplante hepático é a escolha. E na lesão crônica, a vigilância é extremamente importante. Muitas vezes a lesão já foi definida e a lesão vai persistir mesmo com a retirada da droga. Talvez no futuro nós tenhamos maneiras melhores de tratar isso. E isso se remete um pouco àquelas figuras de relações intracelulares e toxicidade por drogas. Talvez nós tenhamos que diminuir a síntese de TNF, a síntese de FAS. Talvez nós tenhamos que inibir as caspases, por mais que a apoptose se diga que não seja tão importante na lesão. Uso de antioxidantes, talvez, as mitocôndrias, elas geram uma quantidade bastante grande de espécies reativas de oxigênio, e isso tem importância na gênese da doença hepática tóxica. Precursores de glutationa, talvez a N-acetilcisteína, a própria SAMI, uso de interleucinas protetoras, mas especialmente tem-se pensado na possibilidade de se utilizar genes de sobrevivência, terapia gênica, podendo fazer com que nós tenhamos uma possibilidade maior de sobrevida da célula e genes de proteção da célula contra a lesão hepática. Eu encerro por aqui. Passo a palavra ao Dr. Luciano Goldem. Gostaria de agradecer ao Renato pelo convite. Sempre é muito bom a gente falar sobre tuberculose, em função da magnitude do problema no nosso país e mesmo aqui no nosso hospital. Então, é sempre interessante a gente estar aqui para conversar sobre isso. Eu queria começar a falar sobre algumas coisas sobre o histórico do tratamento, na metade do século XX. A única coisa que nós tínhamos para tratar a tuberculose eram os pneumotórax. E, para quem não sabe o que é pneumotórax, se abria uma cavidade no tórax e se revertia a pressão negativa para a pressão positiva, e com isso se colabava o pulmão, diminuía o oxigênio no pulmão, e com isso o micobactério tuberculose tinha mais dificuldade para replicar.
Então era um método bem primitivo, artesanal. Cirurgias eram feitas onde se extirpavam lesões, né, granulomas do paciente. Se levava esses pacientes para sanatórios com altitude elevada para também diminuir a capacidade replicativa do micobactério em função da diminuição do oxigênio. Então, medidas primitivas que resultavam na morte. 50% dos pacientes com tuberculose pulmonar ativa morriam em 2 anos. Era impressionante. 25 só desses pacientes sobreviviam. Bom, foi a partir metade dos anos 50, que foram descobertas as principais drogas, né? Mas antes disso, teve um surto importante comparativo entre mortes no Rio de Janeiro, onde, antes do tratamento medicamentoso, onde 16.690 mortes foram decorrentes da tuberculose, 7 vezes maior do que a febre amarela naquele período, foram de 2.256. Então, a tuberculose era um problema realmente importante naquela época. Posteriormente, foram descobertas as primeiras drogas, streptomicina, começou a monoterapia com streptomicina, os pacientes melhoravam nos primeiros 30, 60 dias, depois pioravam em função da resistência, monoterapia. Posteriormente, introduziram-se o PAS, a hidrazida, a pirazinamida e a rifampicina, o etambutal, drogas consideradas de primeira linha. Então, começou a se mudar o cenário da tuberculose. Próximo. Na África, infelizmente, as drogas são precárias, não só para o HIV, mas também para a tuberculose. Ainda existe o confinamento de pacientes em sanatórios, né, onde existe uma intertransmissão importante de tuberculose e que nós aqui, graças ao bom Deus, abandonamos. Próximo. Taxa de incidência de tuberculose no mundo, para dar uma ideia para vocês, antes de nós entrarmos na parte de hepatotoxicidade. Os lugares onde existe mais tuberculose são os lugares pobres, na África, Subsaara, onde tem HIV também, e os dois se dão muito bem, vocês sabem disso. O Brasil está numa posição intermediária, 50 a 99 por 100 mil habitantes, mas se nós formos na favela da Rocinha, lá nós temos em torno de 150 a 200 pessoas por 100 mil habitantes. Então, existem alguns focos no Brasil importantes. Então, apesar de todas as nossas políticas, nós estamos numa posição intermediária. Não estamos igual à África, mas não estamos igual aos Estados Unidos ainda. Próximo. O maior problema da tuberculose é esse aqui. É essa linha amarela aqui, o abandono. Por quê? Porque o indivíduo tem que tomar medicação por 6 ou até mais meses, diariamente, mais de uma medicação. Então, o problema da aderência é muito importante. O paciente tem que, a cada 30 dias, ir no posto de saúde buscar sua medicação. Muitas vezes ele é tratado como se estivesse num cartório, que é carimbado a carteira dele, se dá a medicação. Então ele tem que ir até aquele posto de saúde. Você sabe que posto de saúde tem aquela briga dos políticos aqui, né? Que você tem um posto de saúde a 3 quadras, você sabe, na sua casa, mas você sabe que muitos pacientes têm que pegar um ônibus para ter o posto de saúde, então já é uma dificuldade importante. Maior delas, o paciente toma por 2 meses a medicação e começa a se sentir melhor, então ele abandona. Então, essa tarja aqui, esse risco amarelo, que denota 15% de abandono, é o que leva à multiresistência e às complicações do tratamento da tuberculose. A meta de cura seria acima dos 85%, mas, ao longo dos anos, no Brasil não vem ocorrendo isso. Então, nós precisamos melhorar isso. Uma das estratégias é o DOT, é o Direct Observation Therapy. O paciente toma a medicação na frente do agente de saúde. Não precisa ser diário, 3 vezes por semana. Como existe nos Estados Unidos, onde aquela van vai até certos lugares onde tem andarilhos, os andarilhos vão lá em direção à van e tomam a medicação na frente do posto de saúde, do agente de saúde. Aí se perguntam assim, mas por que os andarilhos vão em direção àquela van para tomar a medicação? É que eles recebem um ticket de refeição ou um ticket para passar uma noite num albergue. Então, ou seja, tu dá um reinforcement, né, para o paciente para ele tomar a medicação. Com isso você melhora a aderência, principalmente nos grupos de risco, os alcoólatras, por exemplo. É que nem o golfinho da Disneylândia, né? Ele faz um malabarismo, você dá um peixinho. Tem que funcionar assim também, talvez, com esse tipo de tratamento. Próximo.
Em relação à resistência às drogas, o Brasil, por incrível que pareça, esse é um estudo publicado no New England, o maior estudo multicêntrico de resistência no mundo. Se pegaram várias amostras de diversos países, e essa aqui é a prevalência combinada, ou seja, primária, o indivíduo que não tomou medicação, e secundária junto, o indivíduo que tomou medicação. E nós vemos aqui o Brasil, né, dos 2.888 pacientes, se nós somos para a multiresistência, que é o mais importante, ou seja, rifampicina e usinazida, né, vocês vão ver que são os mais importantes, né, nós vamos observar que, aqui é o quarto, nós temos uma taxa de 1,3, muito baixo. Né, felizmente ainda é muito baixo. Vamos olhar aqui alguns países importantes, por exemplo, Zimbábue, 2,4, mas olha aqui só, países lá da antiga União Soviética, 22,1%. Letônia, desculpe, 21,1%. Então, esses países estão com toda a atenção da Organização Mundial de Saúde. Então, nós estamos bem localizados ainda em termos de resistência, mas devemos ter cuidado em função da nossa taxa de abandono e da nossa incidência. Desculpe, Renato, eu não entrei ainda no RHZ, ainda na toxicidade, mas eu vou entrar lá. Próximo. Bom, eu sempre digo para todo mundo que no tratamento da tuberculose, ainda esses dois não foram substituídos. Rifampicina, Ronaldinho, isoniazida e rifampicina. Né? Pode jogar mal de vez em quando, pode dar toxicidade, tem que tirar a medicação, sai do time, entra no time, são os dois principais. Né? Não existe dúvida. Então, a isoniazida agindo no micobactério, na parede do micobactério, inibindo a formação do ácido micólico, e a rifampicina inibindo a RNA polimerase. Os dois juntos são a mola mestra do tratamento da tuberculose. Então, não se iludam com outras medicações ainda. Próximo. Esquema padrão, principalmente para os estudantes que eu vou falar, RHZ. O que é RHZ? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida. Os três componentes por 2 meses, posteriormente, rifampicina e isoniazida por 4 meses, podendo ser estendidos por mais 3 meses nos casos de tuberculose disseminada e sistema nervoso central. Outra coisa importante, a dose. A dose é fundamental por quilo de peso. 10 miligramas por quilo de peso da rifampicina, isoniazida 5 e pirazinamida de 20 a 25, mais usual 20 miligramas. Geralmente o paciente interna, e aí nós já temos um problema, porque nós temos o RH combinado, que é uma combinação que vai dar uma dose de 600 e 400 miligramas para o paciente. Então, pacientes que têm 30 quilos, como os nossos HIV positivos, que chegam consumidos, se dá essa dose cavalar para os pacientes. E, logicamente, que nem o Mário falou, é inevitável o desenvolvimento de hepatotoxicidade. Então, é muito importante se calcular o peso. Inclusive, a gente devia ter mais balança ali no lado ali do sexto sul, principalmente, para a gente pesar mais os nossos pacientes, porque, geralmente, a gente está com uma dificuldade de ter o peso. Não sei se a enfermagem está fazendo isso comumente ou não, mas a gente tem o peso do paciente, a gente nunca tem escrito na pasta do paciente. Próximo. Em relação à hepatotoxicidade, os mecanismos são ainda complexos, mas é basicamente esse citocromo aqui que é induzido, o CYP2E1. É um nome muito bonito. E parece ser induzido por metabólitos e com a formação desse aqui que é o bandidão, que é a acetilhidrazina, que parece ser um metabólito extremamente tóxico para o fígado. E a rifampicina, já se sabe, induz também o CYP2E1 e aumenta a formação da acetilhidrazina. Então, eles têm uma ação sinérgica, os dois. Infelizmente, é que nem o Kaká e o Ronaldinho, né? Os dois têm que jogar bem para funcionar, mas às vezes acontecem problemas. Próximo. Bom, o que acontece é o seguinte. Milhões de pessoas são tratadas com RHZ. O grande esquema, que no Brasil, desde 1979, é usado como padrão, esquema 1. No mundo inteiro, a Organização Mundial de Saúde preconiza o uso do RHZ. Não era para ter muita morte por hepatotoxicidade, então a incidência não é alta. O problema, e a maioria dos estudos não consegue diferenciar isso, porque é uma população extensa e estudada, são os grupos de fator de risco, que apresentam fator de risco. Acima de 35 anos, já está caindo por água abaixo, não precisa mais se monitorar esses pacientes.
Se achava que indivíduos acima de 35 anos tinham que se monitorar clinicamente e laboratorialmente durante o tratamento. Já está se sabendo que isso aí não está mais acontecendo. Esses pacientes vão bem, muito obrigado. Principalmente na África, geralmente na África se sabe tudo isso, né? Mas eles estão indo muito bem. O problema são os hepatopatas, indivíduos com hepatite B, C, crônica, indivíduos HIV positivos, principalmente que tomam medicamentos como antirretrovirais, pacientes gravidez ou pós-parto, gestantes ou em pós-parto, ingestão de álcool, pacientes que tomam, além de antirretrovirais, outras medicações, como, por exemplo, o Mário falou aqui, o acetaminofém. É comum a gente ver aqui no andar um paciente tomando RHZ, tomando HART, e aí ele faz febre durante a noite, 700 miligramas de acetaminofém. Não melhorou a febre. Passou 4 horas, mais 750 miligramas de acetaminofém. Isso contribui para a hepatotoxicidade. Muito cuidado com medicações concomitantes. E a desnutrição, o peso corporal também influencia. Então, esses aqui são os pacientes que a gente tem que focalizar. É o que a gente vê aqui no nosso hospital. Por isso que a gente tem que ter um acompanhamento mais, eu diria, ficar mais em cima desses pacientes em termos de avaliações. A gente faz, geralmente nos HIV positivos, a gente vê os pacientes a cada 3, 2 meses, no primeiro mês que eles saem do hospital. Então, esses pacientes estão sendo, de certa forma, bem observados na instituição terciária. Próximo. Então, isso aqui é incidência de hepatite. O que é pior? Rifampicina mais isoniazida, só rifampicina, só isoniazida. Isso aqui é uma meta-análise de vários estudos, eu trouxe aqui essa meta-análise. Então, eles combinaram todos os estudos com isoniazida e rifampicina e mostrou uma incidência de hepatite de 2,5. Quando eles pegaram só os estudos que usaram só isoniazida, aí foram vários estudos, mais de 30, 40 na literatura, 1,6. Diferença significativa, mostrando que os dois são mais hepatotóxicos que a isoniazida. Big deal, a gente já sabia disso. Mas é importante ter alguns dados aí para mostrar para vocês. Isoniazida mais rifampicina, 2,5 a incidência de hepatite. Rifampicina, 1,1, significativo. E aí nós vamos, uma dúvida que existe, qual é o pior? Rifampicina ou isoniazida? Qual é que a gente vai parar primeiro? Qual é que a gente vai começar? Fizeram uma análise de vários estudos e mostraram que não houve diferença significativa, 1,6 contra 1,1. Então ainda existe aquela briga, qual é o pior? E a gente não sabe direito isso ainda. A gente sabe que os dois aqui são piores que os isolados, mas a gente não sabe qual aqui, o Kaká ou o Ronaldinho, é o melhor ou pior. Próximo. Então, vários estudos mostrando aqui a incidência, mostrando a variabilidade. Vamos pegar aqui o SHM 0,7, outro SHM 0%, RHZ 3,5%, RH 0,8%, RH 2,6%, a incidência de hepatite. Por que essa variabilidade? Grupos de risco. Não se consegue saber se tem mais grávidas, se tem mais HIV positivo, quem está tomando Tilenol, quem não está. Quer dizer, os estudos, a variabilidade dos grupos é muito grande e a incidência também é diversa. Próximo. Quando suspender ou trocar a droga? Aqui eles usaram a ST, não usaram a LT, Mário, não sei porquê. Essa é a ETS e a CDC e a DSA, Organização Americana de Infectious Disease Society of America, o CDC e a American Thoracic Association e Society. Então eles usaram como leve, abaixo de 5 vezes o valor normal, superior à normalidade. Mais sintomas, dor abdominal, náuseas, vômitos e mal-estar. Moderada, 5 a 10 vezes e grave, acima de 10 vezes. Então, você pode ter leve, mas o indivíduo tem que ter sintomas. Moderada, mesmo sem sintomas, você suspende. E grave, acima de 10 vezes. Certo? O que nós observamos aqui é que às vezes dá para esticar um pouquinho, acima de 10 vezes, para fazer a suspensão. Mas, geralmente, a gente se encontra aqui. Mas pode pegar o paciente já com acima de 10 vezes. Certo? Certo? Próximo. Bom, o que diz o consenso? O Dalcin está aí, sabe que a gente fica lá em cima dele, lá atrás dos tuberculostáticos, então a gente tem que respeitar os consensos. Os tuberculostáticos são controlados no nosso país. Ninguém vai lá comprar rifampicina, isoniazida aqui nas 30 farmácias que tem aqui na Ramiro Barcelos. Não dá para comprar. E até é bom isso, porque isso aí diminui a nossa resistência. Diferentemente lá na União Soviética, onde eles vendem farmácia e rifampicina, está indo lá para cima a resistência. Se usa de modo indiscriminado. Então aqui a gente tem esse controle. É muito bom. Então,
Por isso a gente tem que seguir os consensos de tuberculose no Brasil, mas existem algumas falhas. Icterícia, se aumento das enzimas, é o que diz o consenso. Icterícia, se aumento das enzimas, iniciar o tratamento com a pirazinamida, acrescentar a isoniazida por último, e por último a rifampicina. Então, pirazinamida, né, chegou aqueles 5, 10 vezes, o indivíduo está feio na foto, para-se tudo, volta ao normal as enzimas, começa com a pirazinamida, depois a isoniazida, geralmente 3 dias de diferença, depois a rifampicina. Né. Existe dúvida, tem gente que prefere começar a rifampicina, tem gente que começa a isoniazida. Isso é um coquetel molotov, ninguém sabe direito. Né? Mas o que se faz é o seguinte, se para os três drogas e se inicia uma por uma. Particularmente, rifampicina ou isoniazida, e deixar a pirazinamida para depois, diferentemente do que o consenso diz, na minha opinião. Icterícia, com aumento das enzimas. Iniciar o tratamento com isoniazida, acrescentar rifampicina e, por último, a pirazinamida. Esse aí deve ser o padrão geral, tanto para aumento de enzimas hepáticas, sem aumento de enzimas hepáticas, com icterícia ou com aumento de enzimas hepáticas. A não ser porque existe essa diferenciação no consenso. A rigor, esse aqui deveria ser o padrão. E outro esquema alternativo seria o velho SHM, onde é que está ele aqui? O velho SHM, que nós usamos muito aqui, ou SEO, streptomicina, etambutol e ofloxacina, são regimes alternativos, certo? Mas o importante é se manter o RHZ. O RHZ é far superior, é superior a esses regimes aqui. Então, nós devemos focalizar no RHZ, parar o RHZ e substituir ele, um por um, diferença de 3 dias, focalizando rifampicina e isoniazida como nas primeiras drogas, e, por último, a pirazinamida. A meu ver, sem haver diferenciação da icterícia, provavelmente enzimas. Próximo. Os esquemas alternativos são baseados nessas 3 referências no consenso que eu não consigo entender. Né? Eu fui lá ler. Aqui a primeira. Efeitos adversos tuberculostáticos. Isso é um livro, um capítulo do livro. E esse aqui, reações adversas, interações de drogas tuberculostáticas. Também é um artigo geral. E a pergunte na internet. Então, os esquemas alternativos da tuberculose que constam no consenso brasileiro não são respaldados em nenhum trabalho significativo. Posteriormente, próximo, por isso que mais uma vez eu reforço o RHZ no tratamento da tuberculose. Particularidade do esquema alternativo SHM, Tambutol, streptomicina e isoniazida, que nós usamos muito nos pacientes hepatopatas aqui. Aqueles indivíduos que desenvolveram elevação de enzimas. Etambutol não possui ação tuberculocida. Tuberculostático. Streptomicina não penetra bem no sistema nervoso central. Então pensem bem, antes de usar um HIV positivo, que falhou, e vocês querem mudar o regime, primeiro, a literatura não é muito apropriada. E as características de cada droga. E a isoniazida, nós estamos com 5% de resistência, acima de 5% de resistência aqui no HCPA. O estudo que a Carol está fazendo com o Rodrigo. Próximo. Posteriormente, saiu esse trabalho em 2002 do Picon, não do Paulo, do irmão dele, do Pedro. Ele pegou 78 pacientes, analisou, todos eles com forma pulmonar, miliar 25,6, a maioria pulmonar, 74,4. Não sabia que era um HIV, se interrompeu o RHZ, cura 77,3, muito baixa a cura nesses pacientes. Abandonos 10,7, falências 6,7. Reações adversas em 41% e dano vestibular em 23,1. Então, o que a gente tem de mais evidente em termos de SHM é esse estudo aí. Estudo que a gente não sabe se eram HIV positivos e a maioria tinha forma pulmonar. Então, nós estamos tratando, muitas vezes, nossos pacientes HIV positivos com uma forma disseminada, como alternativo ao RHZ. Mais uma vez, reforço. Devemos manter sempre aqueles 2 craques no time, rifampicina, hidrazida, pirazinamida, ao invés de irmos para esquemas alternativos, ainda que existe pouca evidência. Próximo. Aqui está a nossa incidência. 206 amostras foram atualizadas recentemente no Hospital de Clínicas. Olha a nossa incidência de isoniazida, de resistência à isoniazida, 8,3. Não se sabe se é primária ou secundária, mas é alta. Se nós formos pegar o manual da Organização Mundial de Saúde, nós temos que tratar nossos pacientes com etambutol junto com RHZ, porque a nossa incidência ultrapassou 5%. Então, nós temos que rever nosso tratamento de RHZ aqui no hospital. Nós estamos com uma incidência alta de isoniazida, podemos aumentar a nossa de rifampicina com monoterapias, e aí nós vamos entrar pelo cano.
próximo. Para terminar já, tempo escasso, apesar de não desprezível, a Regazia apresenta uma incidência relativamente baixa de hepatotoxicidade. Milhões de pessoas são tratadas no mundo, se houve pouca coisa, certo? Monitorização clínica laboratorial, focalizar grupos de risco, HIV, gravidez, hepatopatas e quem toma álcool. Isso aí que é importante, ficar de olho nesses pacientes. Priorizar o regime HZ sempre que possível, a restituição do regime tuberculostático. Cuidado com regimes alternativos que não são estudados. Regimes alternativos, drogas alternativas, que incluem a fluoroquinolona, as linezolidas, é isso mesmo, os Ivox, tem uma boa ação, além das fluoroquinolonas, no Mycobacterium tuberculosis. Essas medicações devem ser avaliadas em função da MTE, da tuberculose multiresistente que está aumentando no mundo e pode chegar aqui, e também em função da toxicidade do medicamento. Por que nós temos aí o farmanguinhos fazendo AZT, DDI, drogas para HIV? Por que nós não podemos já pegar algumas fluoroquinolonas que já estão no mercado há muito tempo e expandirmos o nosso mercado, em termos de estudo e como parte do tratamento da tuberculose? E eu acho que era isso, viu, Renato? Desculpa aí pela demora aí na apresentação, aí, mas acho que a culpa foi do Mário, viu? Obrigado.